Gente, por onde eu passei é trabalho. Não achei um lugar que realmente fosse tranquilo. Por quê? Vai muito do que a pessoa quer fazer. Pode até ser tranquilo para muita gente, mas se a pessoa realmente quiser pegar na mão a educação, ela tem muito trabalho para fazer, e os números nos mostraram isso, e nós estamos ali no dia a dia da escola. Então, o meu trabalho é prático, é ir para as regiões, ir para os municípios, conversar com a secretaria, fazer formação de professor, formação de diretor, de coordenador pedagógico, dar consultoria. Então, o que eu vou trazer para vocês é fruto dessa trajetória, dessa vivência e do que eu tenho trabalhado com o Instituto Ayrton Senna. E o Mozart vai ficar chegando, porque eu sou testemunha que você está aqui, no horário de trabalho, que não tem problema, você testemunha a meu favor, e aí a gente resolve o problema, tá? Então, aqui a gente pega o tema da gestão escolar. Você me empresta a caneta. O último é que é... Isso. Tá. Como é que a gente pode... Quanto a vida esse negócio? A dela já estava trabalhada. O que a gente aprendeu é que o aluno, ele é realmente o foco do trabalho, é ele que todo mundo precisa olhar. Então, quando nós começamos o trabalho, depois de toda essa trajetória, ficou muito claro que quando a gente desenha um organograma de secretaria ou de escola, a gente começa lá pelo diretor e desce para o aluno. É isso? Começa por quem está num cargo mais elevado e vai descendo. Nós, no Instituto, invertemos isso daqui. O aluno está em cima e toda a estrutura está a serviço do aluno. Então, isso a gente chama até de abraço esse desenho, porque vocês têm o aluno, vocês têm um professor, que é o que está mais próximo do aluno, nós temos a equipe da escola com o diretor apoiando o professor, temos uma equipe na secretaria que apoia a escola e temos um secretário de educação que apoia todo mundo. É um cargo complicado, é um cargo muito difícil e requer muita coragem, muita clareza no que vai fazer. E dentro desse desenho, é super importante que a informação do aluno, quem é o aluno, o que é que está acontecendo com esse aluno, ele vai ser primeiro olhado pelo professor. Esse professor tem que ter muita clareza sobre o seu aluno, onde ele está e por que é que ele está naquela situação. Isso deve ser objeto do diretor e do coordenador, objeto das equipes da secretaria e do secretário. Então, a informação, ela faz esse caminho. E a solução tem que fazer o caminho inverso. Esse é o grande nó que a gente tem em educação. A informação não faz esse caminho. Informação, muitas vezes, fica só como um registro ao final de um mês ou de um bimestre, fica ao final de um ano, e aí vem os dados que a André estava mostrando e que a Roseli estava mostrando. Por quê? Ninguém percebe que, por exemplo, o abandono é uma falta, mais uma falta, mais uma falta, mais uma falta. Ninguém percebe que a reprovação ao final do ano começou lá em fevereiro, começou em março, começou em abril. E aquilo então dá a impressão que é uma entidade que abaixou lá na escola e deu uma quantidade de 10, 12, 15, 20% de perda para a gente depois chegar com um aluno no ensino médio que não consegue ler, escrever e entender o que está acontecendo. Então, o problema, nós somos assim peritos em criar um problema maior porque nós não olhamos o problema menor, que é aquele que está acontecendo na sala de aula. Então, quando nós falamos em formação, eu não posso falar de formação só de professor. Eu tenho que falar de formação de equipe que está no processo educacional. Só formar o professor não vai funcionar se a gente não tiver uma estrutura que olhe para o trabalho do professor e que perceba se o professor tem dificuldade ou facilidades e
consiga fazer com que isso circule dentro da escola e dentro da rede. Então, aqui, quando a gente pensa em características da formação, eu vou estar focada nessa formação continuada em serviço, embora existam conceitos, aí não vou entrar em conceito, as dimensões de desenvolvimento individual e do desenvolvimento de equipes, e o público que tem que ser toda a equipe escolar, toda a equipe da secretaria e o professor. Então, quem está no planejamento da secretaria, ele não está trabalhando para planejar por planejar. Eles têm que planejar para a escola funcionar. Se ele está no setor estatístico da secretaria, ele não é um coletor ou um armazenador de informações. Ele tem que ser uma pessoa que consiga ter relatórios para serem lidos por todos que estão lá e serem utilizados. Isso não é normal. Quando a gente chega em algumas secretarias, tem um setor de informação? Tem dados? Tem. E o que vocês fazem com isso? Às vezes fica fechado no setor para informar para educar censo, para dar no final, e ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro. Então, ler dados é tão importante quanto ter os dados. E não adianta dado velho. Ler dado no final do ano não vai resolver o problema. O dado tem que ser lá tem que ser lido mês a mês e trabalhado. E a formação penológica no ciclo virtuoso da gestão, que implica em diagnosticar, planejar, executar, avaliar, diagnosticar novamente e replanejar. Esse é o circuito que dá o sucesso. Se esse circuito falhar na prática, a gente vai estar para o fracasso. Então, pensar em gestão da educação, nós temos que pensar em gestão em todos os momentos e processos que a gente faz. Então, quais são os princípios da formação? Formamos porque precisamos agilizar a competência dos profissionais para acessar, selecionar, processar informações e transformá-las em conhecimento prático. Se isso não acontecer, não adianta formar. Não adianta dar só teoria se o professor não tem o acesso à informação ou dar a informação se ele não sabe usar aquela informação. Formamos para garantir, então, equipes capazes de imprimir qualidade e significado da aprendizagem. Se não chegar na aprendizagem, não formamos. E formamos continuamente, desde que os temas façam sentido para a melhoria da aprendizagem e estejam articulados com a política educacional, proposta curricular e PPP. O que é que acontece? Nós temos professor de alfabetização, fazendo às vezes cursos que não têm nada a ver com alfabetização. Nós temos professores fazendo cursos daquilo que não é realmente aquilo que ele precisa. Então ele sai com um certificado, ele apresenta para a evolução funcional e não tem reflexo nenhum no aluno. Então, se a gente não conseguir amarrar e ter o resultado, nós estamos formando por formar e não temos o objetivo de realmente melhorar a vida do aluno. É mais ou menos o seguinte: quando a gente propõe um reforço escolar, uma recuperação, a gente precisa propor o que o aluno precisa. Onde é que o aluno está com problema? Às vezes, em uma hora, resolve um problema para o resto da vida do aluno. É pontual. Formar professor também precisa ser pontual. Formar professor de serviço não é oferecer cursos. Nós estamos acompanhando o PNAE agora, né? É um material resgatado já de trás. Ótima qualidade. Muito boa. Mas o quanto aquela formação está efetivamente olhando o que o aluno está fazendo na sala de aula? Tem algum registro de processo? Tem um sistema que está informando, que está vendo quantos alunos estão evoluindo? O professor, ele precisa ter isso daqui, o diretor, o coordenador, para saber. Então, nós temos que pensar o quanto a teoria conversa com a prática. Então, se nós pensarmos que fazer gestão da educação implica em fazer a gestão da aprendizagem, o quanto o aluno está aprendendo, o que ele tem que aprender, o professor precisa saber, que é o que a André estava falando, e o quanto ele aprendeu. Precisamos fazer a gestão de ensino, para ver se o professor ele tem competência, se ele faz a gestão da sala de aula, do tempo, do espaço. Precisamos saber da rotina escolar. Será que todos os professores estão presentes todos os dias e todas as horas da aula? Não responda. Não responda.
A experiência nossa mostra que das 800 horas, que a gente conseguir 620, 650, a grande maioria está ótimo. Dos 200 dias, nós temos 200 dias no calendário, mas não temos 200 dias de trabalho entre professor e aluno. Ter professor e aluno no mesmo dia, na mesma hora, pelo mesmo tempo, é um desafio que vocês enfrentam constantemente. Então, é alguma coisa que nós precisamos cuidar. Quanto menos o aluno estiver exposto, menos ele vai ter chance de aprender. E nós precisamos, então, identificar primeiramente na escola, e depois nós temos que ter o suporte que é dado pela Secretaria de Educação. E entender que gestor é todo aquele que articula informação e transforma em conhecimento com os recursos que ele tem. Se ele não conseguir fazer isso, ele não faz gestão do processo. E atuar a tempo de evitar o fracasso. Essa é uma das coisas básicas, é simples. A criança faltou um dia, ninguém sabe por que faltou um segundo dia, vai atrás. Descobre o que aconteceu. Não espera faltar 3. O professor faltou. Como é que está a legislação? Permite? Permite? É boa? Não é? Vamos rever? Vamos pensar. O diretor está lá o tempo todo na escola? Não. Eu sei que não. Ele trabalha 8 horas numa rede, mais 8 horas para outra rede, mais 4 horas não sei aonde, junta tudo 70, 80 horas por semana. E nós temos então que pensar que gestão requer conhecimento da situação, planejamento, gerenciamento do processo de execução, avaliação sistemática da efetividade e da eficácia da proposta e replanejamento. Isso é o ano inteiro, o tempo todo. A experiência que nós temos com esse processo, você já deve ter ouvido falar da cidade de Sobral, no Ceará, que é tido como um ícone, lá que começou o PNAE, que saiu de lá. Sobral começou conosco em 1997, com 86% de dispersão e idade séria nos 4 primeiros anos. Hoje, Sobral não chega a 3% de dispersão. Sobral tinha a grande maioria dos alunos analfabetos. 2001, nós começamos com eles a pensar em alfabetização. Eles fizeram diagnóstico e tal, e levaram muito a sério o processo da alfabetização. Hoje eles estão com a rede estadual, toda e municipal do estado envolvida. E agora, nós estamos em negociação com o Sobral. Eles não quiseram romper parceria até hoje, porque eles estão com dificuldade para lançar no 6º ao 9º, que é o grande nó agora que as redes estão enfrentando. E pensando como é que a gente pode ajudar. Boca do Acre, no Amazonas, não tinha nem banca de jornal. 2001 nós começamos com eles. Hoje, Boca do Acre é o melhor IDEB do estado do Amazonas. Bahia, o município do Ciro de Almeida, fechou a única escola privada que tinha, porque a escola pública está ganhando prêmios, etc. Então, é possível, com essa lógica, fazer a diferença, e a gestão permite, então, antever o futuro e trazer para mais perto o que a gente quer no futuro, porque a gente vai detectar ameaças e oportunidades. E a gente vai ter um uso muito básico de ferramentas gerenciais e rotinas administrativas. Um gestor não pode abrir mão disso, senão ele perde os referenciais do seu trabalho. E a gente precisa pensar em formar e investir. Com o gerenciamento se configuram públicos e temas, pois os públicos diferentes apresentam necessidades também diferentes. A formação não pode ser única para todos, e formação é investimento e não gasto. E como nós estamos falando dos valores e das porcentagens financeiras, nós acabamos no dia a dia fazendo gasto com formação e não investimento em formação. Então tem muito dinheiro voltado para isso, só que a gente não consegue ver o desempenho do aluno se alterar na mesma lógica do que foi dado. Então nós temos professores com mais certificado, diretores com mais certificado, equipes mais, um currículo mais rico, mas os alunos
estão mais ou menos no mesmo nível. Tem um estudo do Reinaldo e ele mostra que quando a gente disse que nós estamos melhorando no IDEB, ele foi pegar do SAEB, ele foi pegar lá em 95. E ele mostra que hoje nós chegamos agora onde a gente estava em 95. Então nós fizemos uma queda e ótimo, nós estamos subindo, como a Andréa falou. Só que o nosso ritmo é extremamente lento. E cada ano que passa é mais uma corte que a gente está perdendo, é mais um grupo de crianças que a gente está perdendo. E em termos de cidadania, o Brasil fica realmente para trás. Aí nós temos os casos todos que a gente acompanha politicamente, muito tristes, mas que são frutos de um processo de abandono que nós, enquanto sociedade, permitimos e que a gente precisa realmente ter uma reação, uma chacoalhada, para pensar que a educação realmente é uma questão de todos e nós não podemos abrir mão do que a gente tem aí. Nós não estamos só alfabetizando e educando criança, nós estamos formando gente. E cada criança ou jovem que não consegue essa evolução, nós estamos realmente deformando e não formando. Nós estamos perdendo. Então, acho que a função que vocês têm é muito importante. O potencial de trabalho, de energia, de fazer acontecer é muito grande. Eu acho que o Brasil está precisando realmente dessas energias positivas. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, porque realmente na mão de vocês tem possibilidade de um futuro fantástico. Obrigada. E tudo bem.